E nós vamos estudar o texto bíblico. Hoje, meus irmãos, eu e o pastor Nildo estamos com um desafio. Nós vamos tratar do mesmo tema em duas partes. O tema que é expresso em uma pergunta que cada um de nós deve fazer a si mesmo perante Deus. A pergunta é: eu sou um bom mordomo? Será que nós estamos sendo bons mordomos, administrando aquilo que Deus nos deu e nos dá? E pensando nessa pergunta, pensando nessa questão, se eu sou um bom mordomo, gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, e nós leremos os 2 primeiros versículos. Convido os irmãos a abrirem então suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4. Primeiro Coríntios 4, versos de 1 a 2, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu acho muito interessante aqui, como Paulo, falando à igreja de Corinto, diz que os homens devem nos considerar como ministros de Cristo. Interessante que nós, pastores, muitas vezes nós falamos sobre nós, né? Eu sou o ministro do Evangelho, tá? Quando nós fazemos o batismo, né? A gente diz, como ministro do Evangelho, eu vos batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, biblicamente, todos os cristãos são, de certo modo, ministros de Cristo. Todos nós temos a responsabilidade de levar Cristo adiante e de ser seus ministros, seus representantes nesse mundo. E é algo que não é só nós que devemos ver, mas diz o texto que os homens, que os outros, considerem vocês como ministros de Cristo. Cristo é o nosso Senhor e nós somos seus delegados, seus representantes. Essa é a ideia. Cada presidente, cada rei tem os seus ministros que o representam. E nós somos aqueles que representam e que vêm a agir em nome de Cristo, em nome de Deus. Mas o texto também continua: e despenseiros dos mistérios de Deus. Requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Nós somos os responsáveis por guardar, administrar e oferecer os mistérios de Deus para a humanidade. Hoje pela manhã o pastor Antônio nos apresentou um mistério que é a própria Trindade. E o conhecimento da Trindade é um mistério de Deus a nós oferecido pela sua graça. Um mistério porque, pela razão, nós não entendemos, mas Deus nos ofereceu esse entendimento. E nós temos a responsabilidade de administrar. Mas se nós pararmos para pensar, toda a nossa vida é um presente de Deus que Ele nos deu, para que cada um de nós venha administrar da melhor forma possível. E nisso, nessa visão, eu gostaria de pensar agora, o que a visão de mordomia, o que essa visão de sermos servos de Deus, responsáveis pelo que Ele nos dá, o que isso nos ensina de forma prática. Mas eu gostaria de entregar esse momento a Deus, pedir a sua direção, pedir a sua graça. Por isso, feche seus olhos e ore comigo. Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra que lemos, mas eu te peço, Pai, abra nossas mentes e os nossos corações agora, para que essa palavra não sejam apenas palavras, frases, mas que sejam realmente, Senhor, a Tua mensagem a nós, uma mensagem de transformação, uma mensagem de vida, uma mensagem de mudança. Que Teu Santo Espírito trabalhe dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. A visão de mordomia, meus irmãos, essa compreensão, ela nos ensina, em primeiro lugar, a colocarmos Deus em primeiro lugar. Interessante que há o texto de Mateus 6,33, que eu já preguei aqui, sobre o princípio do primeiro. Busquem, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes a gente não para pensar o que são essas coisas. O que são todas essas coisas? Jesus está ali falando sobre comida, sobre roupa, sobre as preocupações da vida. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tudo que nos causa ansiedade e preocupação, nós devemos deixar em segundo lugar, e entendermos que mais importante é buscarmos a Deus. Mas isso só é possível se nós reconhecermos, em primeiro lugar, que nós somos seus servos. Gente, nós somos servos de Deus e não Deus é o nosso servo. E às vezes a gente confunde as coisas. A gente quer exigir de Deus que Ele nos dê as coisas. A gente quer exigir de Deus que Ele nos abençoe, quando na verdade é Ele que deve exigir de nós, pois nós somos seus servos. Jesus em João 12, 26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Veja o destaque que Cristo dá aos seus servos. Nós não somos amiguinhos de Jesus, somos seus amigos, sim, mas somos seus servos, porque Ele é o nosso Senhor. Sendo assim, nós estamos nessa vida para servir a Jesus. Só que eu acho mais impressionante é que nós estamos acostumados e nós nos colocamos na condição de servos de outras pessoas, mas muitas vezes não de Cristo. Hoje pela manhã, conversando com o Everton sobre trabalho, ele perguntou como é que está meu trabalho, perguntei como é que está o trabalho dele, e a gente viu que nós dois estamos hoje numa condição de liderança no nosso trabalho, como coordenadores de áreas, mas estamos sob uma chefia, e há uma demanda da chefia. Ele estava falando sobre relatórios que ele prestou ano passado, apresentou os resultados, e a liderança disse: olha, é importante melhorar mais ainda, e esse ano ele tem buscado melhorar. No meu caso também, como coordenador da pós, também presto relatório aos meus líderes. Nós somos servos, nós somos funcionários, mas gente, o mais impressionante é que nós fazemos isso, nos submetemos de uma forma natural, mas nós muitas vezes temos dificuldade de nos submeter como servos a Jesus Cristo. Temos dificuldade de oferecer um relatório da nossa vida a Deus. Nós não temos dado conta. Nós esquecemos de orar dessa forma também. A oração, gente, a oração ela serve para isso. Às vezes a gente não para pensar, mas Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso. É ou não é? O Pai Nosso. Pai Nosso, gente, não é propriedade dos católicos, tá? Não porque eles rezam Pai Nosso que é oração de católico. Não, oração de todo cristão. O Pai Nosso nos ensina a olharmos para Deus e para nós mesmos. A oração ela tem esse propósito. A gente está acostumado a orar, às vezes só de forma mecânica, ou ainda só pedindo a Deus. Mas olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou aqueles que nos devem. Veja o que a gente está falando. A gente está falando: Deus, me perdoe, mas me leve a perdoar também. A oração é uma oportunidade de prestar relatório perante Deus. A adoração também é uma oportunidade disso. Cristo ensina, quando você for adorar, sacrificar no templo, no caso, no seu contexto, e lembrar que um irmão tem algo contra ti, deixe ali a oferta, vai e se acerte com o seu irmão. O que ele está dizendo? Que quando nós adoramos a Deus, quando nós oramos, adoramos, ofertamos, é uma oportunidade de olhar a minha vida e prestar um relatório a quem é o Senhor da minha vida. Hoje à noite nós vamos ter a ceia do Senhor. Há aquele texto de Paulo que nós costumamos ler. Qual que é o texto, gente? Examinai o homem a si mesmo. O momento da ceia é o momento de cada um de nós olhar para dentro de si e prestar um relatório a Cristo, dizendo: Senhor, eu ainda preciso melhorar nisso, nisso e nisso.
Não é um examinar no sentido, não, eu estou em pecado, não vou tomar a ceia. Não, se eu pequei, basta eu fazer o quê? Pedir perdão e me arrepender. É justamente a oportunidade para isso. Examinar o homem a si mesmo não é para a pessoa não tomar a ceia, mas é justamente para ela tomar a ceia. É uma oportunidade para todos nós prestarmos relatório a Cristo e buscarmos uma direção para a semana, para que seja melhor, para que seja mais efetiva a Ele. Nós precisamos reconhecer que somos servos de Cristo. Segundo lugar, precisamos reconhecer que somos seus discípulos. Cristo diz ali: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Ser servo de Cristo é seguir os seus passos, é ir onde Cristo está. Ir onde Cristo está, gente, envolve nós irmos não só para a igreja, mas onde Cristo está trabalhando no mundo também, na condução de pessoas a Ele. Até alguém falou para o Everton, né? Everton, talvez você tenha que falar de Jesus para alguém no seu trabalho, né? Talvez Cristo esteja lá trabalhando no coração de alguém e o Everton não sabe. Mas ele tem orado: Senhor, me mostra quem é essa pessoa. Quem é esse que eu preciso falar? Gente, parem para pensar onde vocês estão, não é uma coincidência. O seu trabalho, sua universidade, seu condomínio, é uma oportunidade de Cristo ser manifesto ali através do seu ministro, que é você. Precisamos levar Cristo onde vamos, porque estamos nessa vida para seguir a Jesus e levar outros a Ele. É um desafio, gente, porque às vezes é fácil nós seguirmos a Jesus, mas nós irmos até o outro para levar a Jesus, aí é um desafio maior. Interessante, no The Chosen, vocês sabem que eu gosto de ser seriado, né? Na terceira temporada, Jesus chega para os discípulos e fala: agora vocês vão sozinhos, dois a dois, e vocês vão anunciar o meu evangelho. E eles ficam desesperados, porque eles estão acostumados o quê? A seguir Jesus. É fácil seguir os passos do mestre, mas é difícil ir até o outro para levá-lo até o mestre. Da mesma forma, na nossa vida hoje, é fácil nós fazermos o que estamos acostumados. É fácil vir à igreja, isso é fácil, é um prazer, uma alegria. Agora o desafio é nós irmos para além da igreja, para trazermos pessoas para Cristo. E esse é o nosso desafio. E faremos isso se reconhecermos que somos seus discípulos. Em terceiro lugar, reconhecendo que seremos honrados. Aquele que me serve, diz Jesus Cristo, o meu Pai o honrará. Nós estamos nessa vida para honrar a Jesus e não para sermos honrados. E aqui eu tenho um exemplo que é o pão da Aline. Vou dar um exemplo do pão da Aline, já fazer uma propaganda, né, Aline? Depois separar os royalties. Não estou brincando. O pão da Aline. Semana passada, a Ju encomendou 2 pães, né, para a Aline, trouxe à noite. E eu peguei os pães. E quando eu fui pegar os pães, uma irmã da igreja, que eu não vou falar o nome, né, para não perder a bênção, não perder meu galardão, né? Que se eu contar a bênção completa, eu perco meu galardão. Quero meu galardão. E aí uma irmã veio: puxa, eu também queria pão. Eles falaram: puxa, mas acabou, né? Eu falei: não, tenho 2, né? Aí pode pegar um pão. Não, pastor, capaz vou levar o seu pão? Não, capaz, você pode pegar o pão. Ainda mais depois daquela pregação do pastor Ilquias, né? Aquela chapuletada que ele deu na gente. Não, eu falei: capaz, depois dessa pregação do pastor Ilquias, não ouso não te dar esse pão. Ah, mas quanto que é? Não. Aí eu falei: não, se você pagar esse pão, eu perco meu galardão lá no céu. Não sou doido, prefiro lá no céu, depois eu recebo, né? E eu brincando com isso, mas é uma verdade, gente. Muitas vezes a gente pensa muito nessa terra, como lucrar, como fazer o nosso dinheiro render. Isso tudo é importante, mas o mais importante é como investir em coisas eternas. Às vezes dar um pão para um irmão é tocar a eternidade, tocar o coração dele, para fazer diferença na vida dele, para ele ver mais claramente quem é Jesus Cristo. E eu digo, seguindo a C.S. Lewis, que ele dizia que toda ação pode tocar a eternidade. Toda ação tem esse poder, gente. Eu tirar um pouco do meu tempo, eu olhar para alguém aflito e fazer a diferença nessa vida, isso pode tocar a eternidade. Essa ação pode favorecer que ele encontre Jesus Cristo e seja salvo.
Não só salvo hoje, não só salvo de algum perigo, mas salvo da morte eterna. Meus irmãos, é nisso que nós devemos focar. É aí que está a verdadeira honra, não em nós buscarmos honra nesse mundo, mas honrarmos a Jesus Cristo. Em segundo lugar, a mordomia nos ensina que não podemos dar nada para Deus. Às vezes a gente se ilude, vou dar isso para Deus, vou oferecer a Deus. E até na nossa linguagem, hoje mesmo, teve um momento de dízimos e ofertas, e eu dei uma figurinha para cada um dos meus piás, porque eles ofertam figurinha, não sei se vocês sabiam, mas eles não ofertam dinheiro, porque dinheiro para eles não tem valor nenhum. O que é o dinheiro para uma criança que nunca comprou nada? Um papel, vai lá e entrega. Agora uma figurinha, ali eles veem valor. Aí que está o desafio. Aí a palavra diz para não entregarmos nada que não demos valor. O próprio Davi não fez o templo do Senhor num terreno que ele queria, porque ele ganhou o terreno de presente. Que valor que tem? E eles oferecem as figurinhas. E hoje eu disse, uma figurinha para você oferecer, dar a Jesus. Eu falei assim. Falei errado. Mas correto seria devolver para Jesus, Que todas as figurinhas eles não ganham de mim, ganham de Deus, através de mim. Mas veja como esse preceito precisa ser compreendido por nós. 1 Crônicas 29:14 diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. A figurinha veio de mim, mas para eu poder comprar figurinha, o Daniel teve que inventar esse negócio, Sem a invenção dele, não haveria figurinha. Mas sem a inspiração divina, não haveria o álbum de figurinhas. Então tudo começa com Deus. Tudo vem de Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Nós achamos que nós somos os criadores, os autores, quando na verdade o nosso Deus é quem nos concede tudo. Às vezes achamos, eu vou dar um tempo para Deus, vou separar um tempo para Deus. Gente, se não fosse Deus, você nem teria tempo. Você só está vivo e tem tempo para administrar porque Deus te concedeu. Eu tenho aprendido e buscado cada dia quando acordo, eu levanto, sento na cama e eu oro agradecendo. Deus, muito obrigado pela oportunidade de acordar mais um dia. E eu te peço, Senhor, que eu viva conforme a tua vontade. Uma oração curta, mas eu digo, faz a diferença no meu dia. Porque às vezes eu acordo, vem aquele mau humor, cansaço, qualquer coisa, e quando eu oro, eu direciono o meu dia para aquele que me deu esse presente. E eu vejo aquele dia não como um peso, mas como um presente de Deus. E eu entendo que se eu tenho 24 horas agora nesse dia, é porque Deus está me permitindo. Muitas vezes nós não percebemos isso. Em Lucas 12:25, Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E é engraçado que a gente tenta fazer isso, é ou não é? Nós hoje vivemos ainda mais preocupados e ansiosos do que o pessoal do tempo de Jesus. Fico pensando, se ele viesse hoje, acho que 90% do sermão do monte ia ser sobre ansiedade, que é um negócio incrível, E a gente tenta ganhar tempo no dia a dia, é ou não é? A gente tenta ganhar tempo, a gente faz os nossos jeitos de ganhar tempo. Como? Primeiro já liga o GPS no modo ali, que dê o caminho mais rápido. E aí no trânsito a gente já tenta ganhar tempo também. Vai acelerado, vai desesperado. Não, eu tenho que chegar logo. Se eu chegar antes eu ganho 5 minutos a mais. Olha só. Será que vai ganhar 5 minutos? Às vezes a gente tem essa ilusão. Tempo atrás eu estava ansioso, trabalhando bastante, correndo e não, tem que ganhar tempo. E aí, o que aconteceu? Vi que, doença, Benjamin ficou doente. E aí, todo o meu tempo, eu achei que ia ter tempo para uma coisa, tive que direcionar para ele, para o cuidado dele. E depois dele, a Ju ficou doente. Depois da Ju, eu fiquei doente. E aí, nossa família, em meio à enfermidade, nós percebemos. E a Ju falou, olha amor, muitas vezes a gente tenta aí, fica correndo para ganhar tempo, ao invés de pedir para Deus cuidar de nós, para que Ele nos dê tempo. O cuidado de Deus é o mais importante.
E eu lembro, gente, que eu aprendi sobre o tempo numa situação que eu passei. Talvez eu seja exagerado no que eu vou contar. A minha mãe pode depois comentar ali se eu estou sendo exagerado, mas foi o que eu passei na minha experiência. Quando eu era adolescente, não lembro exatamente quantos anos, acho que por volta de 16 anos, eu fui aprender a andar de bicicleta. Eu demorei para aprender a andar de bicicleta, né? Mas meus amigos decidiram me ensinar. E aí, no mesmo dia que eles me ensinaram a andar de bicicleta, eles falaram, vamos então andar na rodovia. E vamos, né, não sei aonde aí de bicicleta, porque você já aprendeu. Então você consegue. Eu falei, então beleza, vamos lá. Perigo, né, gente? Chance de eu ser atropelado por um caminhão, sei lá. Fomos. Graças a Deus, saímos da rodovia, entramos numa estrada de terra, tinha plantação de um lado, árvores de outro. E ali nós fomos, e era um trecho muito sinuoso, tinha descidas, depois subidas. E eu lembro que estava ali, e aí meu amigo, só para te avisar, o freio da bicicleta não é muito bom não. Aí, mas alguém que recém aprendeu a andar de bicicleta, num trecho sinuoso, com uma bicicleta com freio meio ruim. Falei, vamos lá. E numa descida, gente, aquela bicicleta começou a acelerar, e eu tentando ali no freio, e nada. E quando eu estava chegando no fim da descida, eu olhei e pensei, só tenho 3 caminhos aqui. Ou eu vou reto, e aí eu vi que o terreno estava totalmente cheio de buracos, e eu ia me estoporar. Estoporar é como o gaúcho fala que vai se arrebentar. Eu ia me estoporar. Para a direita tinha como é que chama aquilo? Uma cerquinha. E tinha árvores para lá. E eu pensei, cara, vai saber o que tem no meio dessas árvores, pedras, não enxergo. Para cá tinha outra cerquinha e tinha um campo com uns animais ali, umas vacas e cavalos. E eu fiquei, o que eu faço? Quando eu me dei por conta, eu já tinha chegado no fim. Aí não tive oportunidade nem de escolher o caminho, só caí. E eu lembro que daí a bicicleta foi naqueles buracos e eu fui rolando depois, né? A bicicleta ficou e eu fui. E eu sentei ali, deitei, fiquei estoporado. E ali, Vilibaldo estoporado, ficou deitado, veio os amigos. Ô, Vili, você tá bem, cara? Eu falei, só um pouquinho. Não sei se você já passou por isso, mas quando tu tá com muita dor, tu não quer responder a pessoa. Tu quer ficar quietinho. Eu fiquei ali quietinho. Respirei. Vili. Eu não, vou levantar. Aí levantei. Você tá bem, cara? Eu falei, não. Vamos continuar? Não, mas logo a gente chega em casa. Eu vou de a pé. Vou de a pé, não vou bicicleta não. Vou levar ela do ladinho aqui, ó. Alguém tinha que levar a bicicleta de volta. Fui levando a bicicleta de volta, cheguei na casa do meu amigo, isso era em outra cidade. Aí o pai do meu amigo, a mãe dele também, falaram assim, vamos te levar no hospital, né? Aí fomos no hospital lá da cidade, cidadezinha pequena. O médico deu uma examinada assim, tá tudo certo, não quebrou nada. Aí eu falei, beleza então, né? Fui para casa, depois voltei para Porto Alegre. Cheguei, no mesmo dia isso, né? Cheguei na casa com um enjoo, um mal-estar, assim. Aí eu falei para a mãe, né? Mãe, caí de bicicleta e tal. Mas tô bem. Comecei a vomitar. E eu comecei a vomitar coisa com sangue. Aí minha mãe já preocupou. Vou te levar no hospital, vai que perfurou algum órgão. Mãe sempre é assim, né? A pior coisa possível, né? Ver uma manchinha, câncer. É assim. Mas daí, eu falei, não, mãe, não deve ser nada, né? Tinha só um pouquinho de sangue, assim. Deve ser, sei lá, um machucadinho. Aí, gente, indo pro hospital, eu fui com uma sacola vomitando. E eu lembro que uma hora eu vomitei e só veio sangue. Aí eu fiquei preocupado. Eu pensei, cara, eu acho que eu vou para a banha. E para a banha é morrer, tá? É mais uma expressão gaúcha. Já era. Acabou. Cheguei no hospital, o pessoal viu que eu estava vomitando sangue, os médicos já desesperados, já correram, né? Fazer exame.
E aí, eu lembro que eu já tomei soro na veia, aquele negócio todo. E ali eu passei uma experiência muito boa com Deus, muito importante. Ali, pensando na possibilidade de ser o meu fim, eu lembro que eu realmente me entreguei a Deus. Falei, Deus, estou entregue em tuas mãos. Tu é o Senhor sobre tudo. Se quiser me salvar, o Senhor pode me salvar. E eu te peço que me salve, mas se não, vou te encontrar. E naquela situação de hospital, eu fiquei naquela enfermaria, né? Fica com outras pessoas, e tinha um rapaz ali, fazendo hemodiálise, que é aquele processo, né? E aí ele ali, fazendo hemodiálise, e eu, conforme fui melhorando, fui conversando com ele, né? Perguntei sobre a vida dele, quem ele era. Era um rapaz de 25 anos, tinha uma menininha de 3 anos, e ele falando que tinha se separado da sua esposa, que tinha muitos arrependimentos. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Alguém ali que estava sem perspectiva de vida. Alguém que estava olhando só a sua doença, a sua condição, e olhando para tudo que perdeu nessa vida. E eu fui falando que ele só tinha a ganhar. E eu lembro que aquela experiência marcou meu coração, foi muito profunda. E eu comecei a pensar sobre o tempo. E eu pensei assim, se eu não morri, é porque Deus não permitiu, por algum detalhe. Talvez realmente não tenha furado nenhum órgão, não tenha acontecido isso, mas poderia ter acontecido. O ser humano é muito delicado, gente. A gente às vezes não para pensar que todos os dias, quando a gente sai de casa, ou até mesmo dentro de casa, a gente corre risco de vida. E qualquer coisa pode nos levar. Tudo que nós temos é de Deus, o tempo que nós temos é de Deus. Se você está aqui agora, não se iluda, é porque eu cuido da minha saúde, porque eu me alimento bem. Tudo isso é importante, mas é também pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, se pode cuidar o que for, não vai adiantar. Eu conheço um atleta, gente, o cara era atleta mesmo, se cuidava, um senhor assim, bonitão, estutão, 40 e poucos anos, tinha muito dinheiro, foi aproveitar a sua esposa em Paris, na França. Olha que lindo, né? Paris, na França, só ele e a esposa. Negócio romântico, mas de tão, como é que se diz, tão cuidadoso com a saúde, ele corria todos os dias. Mesmo em Paris, ele falou, amor, vou dar meu Cooperzinho. Saiu, deu uma corrida, voltou para o hotel, falou, vou dar uma deitada, amor. Deitou. Nunca mais levantou. Veja, um cara que cuidava extremamente da saúde, era da minha igreja no Rio Grande do Sul, uma referência que a gente tinha. Pensar, eu quero ser igual a esse cara aí, cuidadoso de saúde. Morreu. Era o seu tempo, era o seu momento. E às vezes a gente não para pensar nisso. Nós não sabemos quanto tempo Deus nos emprestou. Aquele texto, né, de um homem que planta e colhe muito, e diz, vou encher meus celeiros e desfrutar. Mal sabe ele, né? Que hoje mesmo pedirei a sua alma, diz Deus. Nós somos iludidos, achamos que damos tempo a Deus. Na verdade, nós só estamos oferecendo de volta o que Ele nos dá. Nossos filhos também, gente. Nós não damos nossos filhos para Deus. Eu aprendi isso, demorei para aprender, porque eu só aprendi quando veio o Enoque. Por isso que Enoque se chama Enoque, consagrado. Porque o nome dele simboliza a consagração de todos os nossos filhos a Deus. Hoje o pastor Antônio estava falando, Vili, eu gosto muito que seus filhos têm nome bíblico. Hoje em dia as pessoas não pensam mais em botar nome bíblico. Mas não é só bíblico, é um nome, os 3 são nomes com significado. Os 3 têm um propósito, no entendimento que os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Só estão emprestados para a gente tentar criar aí da melhor forma possível. E eu vejo como responsabilidade. Eu tive meu filho para ele ser isso, para ser um médico, para ser um engenheiro. Você não teve filho, Deus te deu. Para de pensar no que você quer para o seu filho, pense no que Deus quer dele. Tempo atrás eu conversei com uma senhora que é de outra igreja, e ela contou que nessa outra igreja tinha um homem, um senhor, que oferecia muito dinheiro em missões. Ele amava missões. Investia muito dinheiro, sempre que tinha alguma viagem missionária, ele bancava de várias pessoas, mas um dia o que aconteceu? A filha dele disse, eu vou ser missionário.
E ele disse: não, a minha filha não. Chamou o pastor para conversar e falou: pastor, o senhor sabe que eu amo missões, eu dedico a minha vida investindo dinheiro em missões, mas a minha filha não, pastor. A minha filha não. Mal sabia ele que a sua filha não era dele. Ele não tinha entendido nada. Ele achava que o dinheiro era dele e ele dava a Deus em missões. Tolo. Quantos oferecem dinheiro achando que estão dando presentes a Deus, quando na verdade só estão devolvendo? Quantos acham que seus filhos são seus, quando na verdade são herança do Senhor, só a recompensa que Ele dá? E todos os filhos, viu gente, não vão achar: mas meu filho não sei se é muito de Deus não, do trabalho que ele dá. Todos os filhos são presente de Deus, todos. Eu lembro que eu e a Ju, quando tivemos o Benjamin, eu lembro que tá meio robótico aqui, né? Mas eu vou continuar. Vocês estão ouvindo bem ou não? Tá normal, só para mim. Quando nós tivemos o Benjamin, eu lembro que no início dava muito trabalho, mas muito trabalho, porque a gente estava aprendendo a ser pai. Amamentar foi difícil, tudo foi difícil. E as pessoas perguntavam para nós: vocês vão ter mais filhos? E eu falava: olha, do jeito que está sendo, acho que não. Mas foi Deus trabalhando no nosso coração, fazendo a gente entender que ter filho não é para a gente ter uma vida fácil e confortável. Filho não é só para você ir lá tirar uma foto e postar no Instagram. Filho é uma bênção de Deus que nos cria uma responsabilidade de passarmos de forma integral quem nós somos como cristãos. Porque vocês veem o melhor do Vilibaldo. Quando o Vilibaldo se prepara, estuda, prepara uma pregação, vem aqui e fala da palavra de Deus. Mas os filhos, eles têm o Vilibaldo inteiro, gente. Seja para bem ou para mal. E infelizmente, muitos filhos têm saído da igreja porque sabem que o pai não é aquilo que ele aparenta ser na igreja. Tempo atrás, um pastor estava conversando comigo que ele foi levar a palavra na juventude de uma outra igreja. E ele disse que no final veio uma menina e ele viu a menina e pensou assim: ela vai vir para me contestar. E foi isso mesmo, ela veio e começou: olha, eu não concordo com o que você falou, isso, porque não é verdade, esse negócio de cristianismo não é verdade. E ele foi respondendo até que uma hora caiu a ficha e ele falou: calma, qual que é a sua história de vida? Ela falou assim: o meu pai sempre pagou de crente dentro da igreja, mas em casa só eu e minha família sabemos quem ele verdadeiramente é. E ali ele entendeu. O problema daquela menina não era com o evangelho, mas era com a forma com que muitos ali, como seu pai, estavam vivendo uma falsidade, uma hipocrisia, um evangelho errado. Nós precisamos oferecer a Deus o ensino da nossa vida aos nossos filhos. É um desafio, mas é assim que devemos fazer como mordomos de Deus. Terceiro lugar, nós não damos recursos para Deus. Como eu falei, gente, uma ilusão a gente achar que dá algo para Ele. Tudo vem dEle. Quanto mais temos nessa vida, maior a nossa responsabilidade de fazermos a diferença. Você já parou para pensar nisso? Que quanto mais dinheiro você tem, mais responsabilidade você tem perante Deus de fazer a diferença através dos seus recursos? Tem gente que não para pensar nisso. Eu conheço cristão verdadeiro, genuíno, que orou para Deus assim: Senhor, não me dê mais do que aquilo que eu devo ter. Não me dê, Senhor, mais do que aquilo que o Senhor sabe que se eu tiver, eu vou me perder. Eu vou botar a minha confiança no dinheiro. Lembro que minha tia Alice e meu tio Valdite tinham essa visão. Tio Valdite, infelizmente, foi para Deus no período da pandemia, pelo Covid, mas ele sempre me ensinou isso: Vili, não se iluda achando que o mais importante é o dinheiro. E aquilo que eles tinham, eles sempre abençoaram os outros. Tia Alice, creio que ainda faz assim. Porque o que nós temos é para Deus. Se você tem mais, entenda que é uma responsabilidade sobre você. Jesus Cristo diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido.
Isso vale para tudo, para recursos, mas também para a própria apresentação de Deus na sua vida. Tempo atrás eu falei sobre isso, gente. Às vezes a gente pede, Deus se manifeste na minha vida. Saiba que se você pedir, Deus vai se manifestar. Mas a quem mais é dado, mais é exigido. Se Deus se manifestar na sua vida, saiba que isso precisa ter implicações de mudança. Mais será exigido de você. O próprio Jesus Cristo, pregando as cidades, ele vê cidades onde ele fazia milagres e não criam nele. E ele diz, haverá mais rigor contra essas cidades do que contra Sodoma e Gomorra no juízo. Porque para quem mais é dado, mais é exigido. Eu tive já encontros verdadeiros, profundos, sobrenaturais com Deus. Mas eu sei que isso cria uma responsabilidade de mim perante o meu Deus. Terceiro e último lugar, a mordomia nos ensina que o que temos é temporário. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não. Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Muita gente acha que é a força do seu braço que faz as coisas acontecer, que é a sua inteligência, a sua astúcia, o seu estudo. Tudo isso é ilusão, tudo isso é temporário. Gente, nosso trabalho é temporário. E às vezes a gente vive como se não fosse. A gente vive para o trabalho ao invés de trabalhar para poder viver. E isso é uma ilusão. Eclesiastes 2:24 diz, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. A alegria e o prazer nas coisas que nós fazemos vem de Deus. Se nós não entendermos que vem dele e acharmos que vem do trabalho, a gente se ilude. Muitos, por causa disso, entram em crise na aposentadoria. Sabiam que, por causa da aposentadoria, os índices de depressão e até suicídio aumentam, estatisticamente? Olha só, que loucura. A chance de alguém entrar em depressão aumenta quando ela se aposenta. Porque ela está acostumada a viver para o trabalho. E aí não tem mais aquilo e não sabe o que fazer com a sua vida. Mas entenda, cristão, crente, ministro de Cristo, entenda que a sua vida não é só para o trabalho. Há um trabalho maior. Acho legal o The Chosen, que as crianças perguntam, o seu trabalho é mexer com madeira, carpinteiro? Sim, mas eu tenho um outro trabalho. Todos têm um outro trabalho, uma missão mais importante, que é ser ministro de Deus. Muitos se perdem nisso. Segundo lugar, nossos talentos são temporários. E nisso, eu penso nos meus talentos, nos meus dons. Gente, é temporário. Ontem mesmo eu estava pensando isso. Quando a gente para pensar como é delicada a mente humana, e conversando com a Ju, para quem não sabe, eu tomo remédio psiquiátrico. E conversando com ela, eu falei, puxa, às vezes eu paro para pensar que pela graça de Deus a minha mente hoje é sã, mas poderia não ser. Hoje eu tenho meus talentos de ensino, graças a Deus por isso, mas eu poderia não ter. Pastor Antônio, como eu gosto de ouvir as aulas do Pastor Antônio. Hoje a gente até transmitiu, e o pessoal concordando, o pessoal gosta muito das aulas dele. Como é bom, é um talento, é um dom que Deus lhe deu, mas não é eterno. Tempo atrás, eu e a Ju fomos lá em Vitimarsum. E lá em Vitimarsum há uma casa de idosos, e nós, sem saber dessa casa de idosos, fomos para um parque que tem do lado, junto com uma amiga nossa. E olhando aquela casa de idosos, a gente ficou olhando, observando de longe, e essa amiga disse, vocês sabiam que naquela casa de idosos está um ex-professor da FAAPAR? Falei, quem? Ela falou, professor Hilmar. Falei, o Hilmar me deu aula. Hilmar Fürst, não, você conheceu, né, Jana? Hilmar, conhecedor de 7 línguas diferentes, e conhecedor, olha, não é conhecedor meia boca. Sabia o português, sua língua, mas a língua materna dele era o alemão, sabia tão bem como o português. O espanhol, ele fez doutorado, salvo engano, no Paraguai, então sabia o espanhol
magnificamente. O hebraico, ele morou em Israel muito tempo, então ele sabia falar fluentemente o hebraico, o grego também. Eu lembro que sabia 7 línguas e lembro que quando eu tive aula com ele, ele estava aprendendo mandarim. Não estava satisfeito ainda, né? Olha a mente desse cara. Eu lembro que nas aulas a gente ficava assim, puxa, de onde ele tira esse conhecimento? Uma mente incrível. Mas quando eu e a Ju vimos ele lá, à distância, sendo pandemia, eu pensei, será que eu posso pelo menos chegar perto dele, né? Pelo menos tocar as suas vestes, né? A orla do manto. Mas eu fui até lá, vi a distância e vi a situação no qual ele se encontra. Chegando perto, falei, oi professor, é o Vilibaldo, lembra de mim? Fui seu aluno. Ele olhou assim, fez não com a cabeça, não conseguia mais falar direito. Tinha uma moça, uma enfermeira junto com ele, falou, olha, aquele ali foi seu aluno. E foi explicando para ele. E eu via de longe aquela mente brilhante, aquele cérebro extraordinário. E vi que não está mais como eu conheci. Aqueles talentos que eu vi em uso em sala de aula, ouvindo suas palavras, eu vi que agora não estão mais ali. Porque os talentos são temporários, gente. Não adianta a gente se iludir. E mais, essa vida é temporária também. Acho muito interessante Salmo 90, que diz assim, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70, 80 para os que têm mais vigor, entretanto são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós vamos. Mas ali o como um murmúrio, tem algumas outras versões que traz outras ideias. Como um murmúrio. A Bíblia da Sociedade Britânica diz como um sopro. A nossa vida é isso aqui, ó. Passando. Outra versão diz é como um conto. E eu penso nas minhas histórias que eu conto para os meus filhos antes de dormir. São histórias que eu começo e logo termino. São breves histórias. E a nossa vida é dessa forma. A gente acha que vivemos muito tempo, mas somos rápidos nessa vida. E eu botei aquela aranha ali, né, que talvez vocês não gostem de aranha. Mas é porque é muito interessante que duas versões, a versão siríaca e a Septuaginta, elas dizem que a nossa vida é como uma aranha. E eu fiquei pensando, como uma aranha? Por que como uma aranha? Porque a aranha, como os demais aracnídeos e insetos, ela tem uma vida frágil. A fragilidade do ser humano é mais difícil de nós que somos humanos vermos. Mas uma aranha, nós sabemos que é simples, porque nós a vemos e logo ela não está mais ali. Um simples pisão, uma simples chinelada, ou uma vassourada, como eu fiz esses dias atrás, né, amor? Isso já tira a existência da aranha. Nós somos frágeis assim, só não enxergamos. Nós somos dependentes de Deus, mas não costumamos ver isso. Que Deus nos dê graça para nós vermos quem nós realmente somos, entendermos que tudo que temos é dele e é para ele. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça e teu amor, Senhor. E obrigado, Senhor, por tudo que tu nos deste. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, que são, Senhor, presente teu. Nossos filhos são herança. Obrigado, Senhor, pelos nossos lares, por termos onde morar, Senhor. Somos gratos por isso. E eu sei que muitas vezes nos acostumamos, Senhor, com o que temos, e nós não somos gratos, mas agradecemos, Senhor. Somos gratos, Pai, pelos recursos, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Somos gratos, Senhor, por estarmos vivos aqui. E eu te peço, Pai, nos dê consciência, nos dê entendimento de que devemos ser teus mordomos, administrando tudo que nos deste, administrando o tempo que nos deste, os recursos e até a nossa família. Que tudo que fizermos, Pai, seja para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém.